Alex Poatan contra Jiri Prochazka valendo o cinturão do UFC nesse final de semana. Quem é o favorito? Essa semana temos o UFC numerado, o UFC 295 na luta principal. Vale cinturão para o brasileiro. Aliás, chance de ser duplo cinturão para o Alex Poatan, que vai enfrentar aí o Jiri Prochazka. O Alex Poatan, que é um atleta com carreira meteórica dentro do UFC, ele chegou na categoria peso médio, com poucas lutas já chegou no cinturão, se tornou campeão, perdeu o cinturão lá numa revanche para o Israel Adesanya, subiu de categoria e pegou o ex-campeão da divisão, Jan Blachowicz, conseguiu uma boa vitória que colocou ele nessa posição de title shotter. Do outro lado, a gente tem Jiri Prochazka, ex-campeão da divisão, também teve uma carreira meteórica nos meio pesados, se tornou campeão batendo o Glover Teixeira com uma finalização, que é uma coisa que ninguém estava esperando, uma reviravolta no combate, mas depois disso acabou tendo uma lesão no ombro e por conta disso abandonou o cinturão, ficou um tempão afastado e está retornando agora 1 ano e meio depois do seu último combate. E só para lembrar, galera, é cinturão realmente vacante, tá? O ex-atual campeão do UFC também teve a lesão, como o Jiri Prochazka teve lá atrás. E assim como o Jiri Prochazka, meio que decidiu abandonar o cinturão para deixar as coisas fluírem. E obviamente já falou que ele vai querer voltar disputando o cinturão quando ele se recuperar. Por esse motivo, o UFC precisou definir, né? Quem que seriam os lutadores que iriam definir esse cinturão vacante. E ficou, obviamente, com o ex-campeão, que é o Jiri Prochazka, que já estava, na verdade, nos planos do UFC do retorno dele. E o Alex Poatan, quando ele bateu o Jan Blachowicz. Agora, lutaço, né? Não tem como a gente negar que, e é engraçado se você olhar no site do UFC os dados dessa luta do ponto de vista numérico, parece que você está olhando o mesmo lutador. É absolutamente incrível que tudo é igual. Número de golpes conectados, envergadura, os dados. A única coisa que o Prochazka tem mais, que o Poatan é o número de porrada na cara, porque ele absorve mais golpes do que o Poatan, e é óbvio isso, porque a gente sabe que o Prochazka tem um estilo de luta um pouco mais insano. Do outro lado, o Poatan é um cara mais linear, um pouco mais contido. Mas isso não vai, obviamente, atrapalhar de ser uma luta incrível que a gente vai ter. Lembrando, a gente tem que falar que a lesão que o Prochazka teve há 1 ano atrás foi uma lesão séria de ombro, né? Ele mesmo falou da seriedade desse problema, né? Que ele iria ter que ficar bastante tempo parado, queria tentar voltar em até 1 ano de afastamento, conseguiu voltar agora, e a gente não sabe como é que vai estar esse ombro dele, não sabe quais são os aspectos físicos que vão ter repercussão para essa luta agora, tanto dos aspectos psicológicos que estão em volta. Talvez o psicológico não seja tão impactante porque ele é doido, né? E isso talvez não vai impactar tanto ele, mas pode, querendo ou não, impactar. É um cara que já está 1 ano parado, porque do outro lado a gente tem um Poatan que está ativo para um caramba, né? Ele não para o tempo nenhum, saiu de perder da categoria dos médios, já subiu de categoria, pegou um dos caras mais casca grossa da categoria dos meio pesados, bateu e agora está disputando o cinturão. Agora, o que a gente tem que analisar, obviamente, não é jogo de grappling, porque essa luta não vai para lá de jeito nenhum. É trocação. Pois é, o jogo de trocação a gente tem características muito diferentes. A gente tem um Jiri Prochazka que é um nocauteador, assim como o Poatan, essa é a característica comum entre eles, mas a forma de chegar no nocaute é totalmente diferente, né? Enquanto o Prochazka, ele cria golpes, ele faz umas coisas muito fora da caixinha, vide a cotovelada giratória que ele colocou ali no Reis, aliás, que coisa sinistra de você observar. Ele é muito mais criativo, muito mais não ortodoxo, joga com a guarda baixa, se movimenta bastante e se arrisca bem mais do que o Poatan. O Poatan é um lutador muito mais parado, né? Fica com aquela sua cara de monolito ali parada no meio do octógono, e aí ele consegue usar muito rapidamente a mão esquerda com explosão, principalmente com cruzados, mesmo com a mão esquerda estando na frente, com um pequeno espaço, ele consegue gerar muita potência e consegue nocautear. É realmente impressionante o que faz ali o Alex Poatan. O Poatan também tem os chutes na panturrilha, que são os golpes que ele usou muito ali contra o Adesanya. Talvez seja um pouco mais complicado de utilizar esses golpes contra o Prochazka, porque o Prochazka troca muito de base, varia muito a perna, lateraliza demais e não é um cara que fica muito parado esperando contra-golpe, que era o caso do que acontecia contra o Adesanya. Talvez o Poatan use menos essa arma aí contra o Prochazka, ou então talvez ela seja uma ferramenta para forçar o Prochazka a ir para uma direção que ele possa se aproveitar. Vamos ver como é que o Poatan vai usar isso aí durante a luta. O fato é que o Poatan foi bem menos atingido dentro do UFC do que o Prochazka, né? O Prochazka, ele vem de uma sequência gigante de nocaute, a galera coloca o Prochazka assim num nível muito alto, mas quando ele estava fora do UFC, ele estava lutando contra adversários um pouco mais fracos, né? Ele venceu aí o King Mosse, Bidolo e Fábio Maldonado,
Quando ele entrou no UFC, a coisa começou a engrossar, o caldo começou a engrossar um pouco mais pra ele. Assim, apesar de ter grandes resultados, uma sequência enorme, eu não coloco essa sequência enorme quando eu vou avaliar a qualidade do Procházka. Eu prefiro me focar nas 3 últimas lutas aí que ele fez dentro do UFC, em que ele pegou o Ozdemir, depois ele pegou o Dominic Reyes e depois ele pegou o Glover Teixeira. Tem que levar em consideração também que o ponto psicológico que a gente falou do Procházka talvez não seja tão afetado, porque o Procházka já vinha lutando uma vez por ano, tá? Ele lutou contra o Ozdemir em 2020, depois em 2021 contra o Reis, 2022 contra o Glover, e aí em 2023 vai lutar agora contra o Poatan. Ele só atrasou, em vez de fazer a cada 1 ano, fez a cada 1 ano e meio. Eu acho que a parte física talvez seja o mais importante. Será que o ombro dele vai funcionar? Será que ele vai se sentir confiante para fazer todas aquelas movimentações? Ou ele vai ficar um cara um pouco mais parado aí contra o Poatan? Se ficar parado, a coisa complica para ele. Ficar parado vai ser um alvo móvel ali para o Poatan. Fácil, né? Fácil demais. No ponto de vista geral, a gente tem que lembrar também que muita gente pode usar essas performances do Procházka como também parâmetros para usar contra o Poatan, e isso é muito perigoso, porque são lutas muito diferentes, especialmente a luta do Glover Teixeira. Você tinha, na verdade, um cara que tinha muitas quedas a seu favor, e muita gente gosta de colocar o Glover Teixeira dentro da caixinha que ele é um finalizador. O Glover era trocador nato há pouco tempo atrás, tá, gente? Ele entrou no UFC, inclusive, e não mal usava o jiu-jitsu dele, porque a trocação funcionava muito bem. E ele começou a voltar a usar o jiu-jitsu dele, porque ele percebeu que existia uma fragilidade na categoria dos meio pesados, e ele conseguiu se aproveitar disso. Mas aí você pode falar, mas Lenny, ele meio que tomou pancada, ele meio que tomou a surra ali do Glover em alguns momentos daquela luta. Sim, mas aí o Glover estava jogando dentro do seu jogo uma possibilidade de quedas naqueles golpes. O Procházka, a gente sempre sabe muito bem disso, quando você tem um lutador na sua frente que está colocando um perigo de queda, você não consegue se soltar. Você não consegue usar tudo que você poderia usar se você estivesse enfrentando um cara que não ia oferecer esse tipo de perigo. Então, eu acredito que a trocação do Glover é subestimada, muita gente pode esquecer disso. Então, o fato dele ter tomado pancada do Glover em alguns momentos daquela luta não é nenhum demérito pro Procházka, na minha opinião, porque o Glover é um bom trocador. E, além disso, a gente tem que tomar cuidado que, na minha opinião, o Procházka, ele tinha que se segurar um pouco. Se ele fosse com muita sede ao pote, como ele vai maluco nas outras lutas, como ele foi contra o Reis, ele se colocaria pelo menos numa situação talvez de ser muito mais quedável do que ele foi, e olha que ele foi quedado algumas vezes. Então, contra o Poatan, isso muda de figura. O Poatan não vai quedar, ele não vai tentar, ele não vai nem esboçar uma possibilidade, o que é um perigo pro Poatan, porque a gente vai ter talvez o Procházka na sua forma mais pura e mais natural ali, que é o insano, né? Que é o cara que vai pra cima com tudo nas suas ferramentas ali. Dito isso, não dá pra gente negar que o cara melhor na trocação é o Poatan. Ponto final. Você pode achar a trocação do Procházka ortodoxa, diferente, que não sei o que não sei o que. Cara, do ponto de vista técnico, analisando de forma fria, ninguém ali na categoria, eu acho que na minha opinião, é melhor trocador do que o Poatan. Então, eu acho que a gente precisa só tomar esse cuidado, porque vai ser uma luta de trocação, vai ser, obviamente, a insanidade de um contra a técnica do outro, mas, considerando essa lesão, isso tudo que tá vindo pro Procházka, e que ele dá umas engasgadas de vez em quando, dá umas quedas de performance meio montanha-russa dentro das suas lutas, ele acaba recuperando e ganhando, mas contra o Poatan pode ser que ele não tenha essa oportunidade. Eu vou dar um favoritismo pro Poatan, eu acho que ele é 60-40 para essa luta, porque a luta casa muito bem para ele. A gente sempre colocou que o Poatan talvez teria muito mais dificuldades contra os Pavlovich da vida, contra o Ankalaev da vida, desculpa, estou falando Pavlovich aqui, contra os Ankalaevs da vida, né, contra a galera da categoria dos meio pesados, que teria talvez uma possibilidade maior de queda. Quando ele está no seu ambiente natural, onde ele pode trocar com tranquilidade, eu acho que o Procházka vai ter um problema ali. Pois é, o Procházka, ele teve dificuldade, como o Lenny falou, né? Na luta dele contra o Reis, tomou uma pedalada ali, ele mesmo falou que ele deu uma apagada naquela pedalada e depois ele deu sorte, que ele tomou uma pedalada, apagou, mas ele caiu por cima do Reis, aí ele acordou ali e falou, opa, já que eu tô aqui, continua. Mas ele tomou uma pregada ali e depois ele se recuperou. Na luta contra o Glover, ele tomou um atraso, tava perdendo por pontos e conseguiu aquela finalização ali no finalzinho. Então, o Procházka, ele tem, no mesma luta, ele tem altos e baixos, assim, não é na carreira, é na luta, é no microcosmo ali do combate, ele tem isso aí, esses altos e baixos, porque ele se arrisca demais, né? Ele tenta buscar o incrível, a performance, e às vezes, quando ele tenta fazer isso, ele se coloca em posições de perigo. Já o Poatan tem um aspecto muito diferente. O Poatan não se coloca em risco. O
Poatan tem uma derrota dentro do UFC, que ele foi nocauteado pelo Adesanya, porque foi a vez que ele se colocou em risco, tá? Ele achou que o Adesanya estava lesionado, achou que ele tinha acertado o Adesanya, aí ele foi pra cima atacando, sem se preocupar muito com a defesa, talvez com aquela, já ganhei, o cara tá machucado e daqui ele não vai sair, e quando ele foi pra cima, o Adesanya ainda tava bem, mandou aquele golpe ali com a mão direita, pegou no Poatan, ele acabou sofrendo. Só que esse ponto que aconteceu na luta contra o Adesanya não é uma coisa que acontece assim normalmente na carreira do Poatan. O Poatan é um lutador muito mais parado, muito mais travado, muito mais eu vou quando for na boa, eu contra-golpeio com a minha mão forte, eu vou te pegar sem me expor. Ele é muito mais cauteloso do que o Prochazka. Então eu acho que o Poatan, ele vai vir nesse aspecto e falar assim, Prochazka, beleza, ataca aí o jeito que você quiser que eu vou te contra-atacar. Então acho que o Poatan vai buscar a luta de forma mais cadenciada, muito chute baixo, tentando encurtar a distância. Já o Prochazka vai ser no modo Tasmania, rodando pelo octógono todo ali. Nesse aspecto, eu acho que o Poatan se expondo pouco, fica mais difícil pro Prochazka colocar o jogo dele para funcionar. O Prochazka precisa de uma proximidade ali que o Poatan normalmente não oferece, a não ser se que ele acha que o cara tá sentindo, como aconteceu com a Adesanya. Então, eu acho que o Poatan vai vencer esse combate, coloco o Poatan como favorito, acho que ele vai vencer, inclusive acho que ele vai nocautear, porque eu acho que desse combate, você apostar que vai sair um nocaute, é um bom prospecto, tá? Os dois caras têm a estatística lá de mais de 80% de nocaute nas suas carreiras no MMA até aqui. Então, assim, não tem por que esperar que numa luta de 5 rounds você não vai ver isso acontecendo. Acho que vai ter um nocaute e, nesse caso, acho que vai ser pro Poatan. Coloco pra ele uma vantagem aí de 60-40. Acho que ele vai se dar bem nessa noite. Também tô achando. Talvez a única chance do Prochazka é ele aproveitar que ficou ninguém olhando pra ele nesse último tempo e do nada vir, né, o Prochazka Magomedov. Prochazka do Daguestão. Exatamente, vir igual o Ngannou veio em queda e ninguém tava esperando isso aí. Gente, ele falou que pode fazer isso. Pode né? fazer isso e ele não é amador no chão, como na minha opinião o Poatan, obviamente o Poatan tem uma defesa de quedas melhor depois que ele começou a treinar com o Glover, mas ter defesa de quedas não implica que você tenha um bom jiu-jitsu e consiga se virar bem. O Prochazka se virou incrivelmente bem, tá? Ele conseguiu se virar ali, conseguiu inclusive ter uma resiliência muito grande para evitar algumas posições do Glover que, na minha opinião, outro lutador teria batido, então aguenta bem e soube se virar bem ali a ponto de ter conseguido finalizar o Glover. Então, amador ele não é. Se por algum motivo essa luta acabar indo pro sol, o que eu acho muito difícil, eu acho que o Prochazka leva uma certa vantagem. Mas como eu não acho que isso vai ser chance alta de acontecer e a chance de a gente ver um Prochazka do Daguestão chegando ali não é tão alta assim, eu vou dar, como a gente colocou então, nosso favoritismo é pro Alex Poatan e pode fazer história se tornando um lutador com o menor espaço de tempo ser duplo campeão da história da UFC. E o que vocês acham? Poatan vai conseguir ou vai ter que enfrentar um Prochazka que vai azedar esse chope dele? Coloca aqui nos comentários, a gente quer saber a opinião de vocês. Um abraço, até mais. Valeu, gente. Até mais.